Está tudo bem? Sejam bem-vindas à nossa aula do 1059. Vocês já sabem, toda segunda e quinta-feira às 10h59 da manhã eu estou ao vivo aqui com vocês no Instagram falando sobre os cílios que duram mais de 40 dias sem manutenção. E no tema de hoje nós vamos falar assim sobre aquela cliente que sempre reclama que os olhos estão ardendo quando ela vai tomar banho, tá bom? Quando ela molha aqueles cílios. Você tem que entender o porquê isso acontece, o que nós devemos fazer, nós profissionais, para que a cliente não reclame que os olhos ficam ardendo, para que ela consiga tomar banho, ir para a piscina sem problema nenhum. E claro, né, que a gente mantenha a durabilidade de mais de 40 dias sem manutenção nos procedimentos da extensão de cílios. Bom, antes de eu te explicar tudo, o que você deve fazer exatamente para sua cliente não sentir mais ardência ao molhar os cílios, tá? A gente tem que retornar um pouquinho lá atrás. A gente precisa entender como que funciona o nosso adesivo. Hoje, a cola que nós temos, que a Leshes, que a Thalissa, que a Rosângela tem, tá bom? Aí no seu pote hermético, ela é a base de cianoacrolato. A não ser que você trabalhe com cílios em tela e cílios em tufo, tá bom? Aí a nossa cola é a base, é látex. Mas no caso a nossa é a base cianoacrolato, um ácido muito forte, muito semelhante com o pH do fio. O nosso pH do cabelo, dos cílios, eles têm um pH entre 3,5 a 4,5. A nossa cola cianoacrolato também, porém perto mais do 3,5. Ela é um pouquinho mais ácida mesmo, tá? Por isso, quando a gente traz a extensão de cílios no fio natural, tá? Ele consegue ser sugado e absorvido pela queratina. A nossa cola, a queratina, os cílios da sua cliente absorve, abraça, tá bom? Só um minutinho. E nesse momento, quando a queratina está abraçando ali toda essa cola, esse adesivo, a gente está garantindo uma absorção, tá bom? Da extensão de cílios, o que permite uma durabilidade muito boa. Porém, essa absorção deve ser acontecida pela queratina, de preferência atingindo camadas um pouquinho mais profundas. Só que a cola, para que ela consiga ser absorvida, você precisa trabalhar muito bem dentro de uma umidade e temperatura, tá bom? Isso a gente já sabe. Se a sua umidade está alterada, está acima do que sua cola está mandando, a queratina não consegue absorver a cola. A queratina, os cílios da sua cliente, não conseguem absorver o seu adesivo. Porque nesse momento, a sua cola, que é para estar bem líquida, para conseguir ser absorvida pelo cabelo, ela já está ficando grossa, está ficando densa. Ela não consegue absorver, tá bom? Isso é muito semelhante a cabelo mesmo, quando vocês fazem luzes, por exemplo. Se você não tem luz, você conhece alguém que tem luzes no cabelo. Então, nesse momento, o cabelo que tem luzes, ele fica ali um pouquinho, tá bom? Mais seco, mais aberto, tá bom? E por ele estar mais poroso, a sua queratina mais aberta, é onde, sim, qualquer produto que eu adicionar, ele vai sugar. Tá bom? Então, nesse momento, para quem tem luzes, por exemplo, a gente quer hidratar ele, conseguir deixar aquele cabelo mais macio. As cabeleireiras vêm com colágeno, com tratamento de ácido para conseguir fechar essa queratina, para que ele fique mais sedoso, tá? Então, aqui nos cílios é a mesma coisa. A gente tem que trazer o cianoacrolato, que é ácido, para que ele seja sugado pela queratina e consiga também selar essa camada. É como se os cílios da cliente estivesse todo aberto, eu venho com a cola, ela é absorvida pela queratina e ela fecha, tá bom? É exatamente isso que acontece aqui na extensão de cílios. Só que, como eu disse, perante a umidade e temperatura também. Então, se a sua umidade está descontrolada, a sua temperatura está descontrolada, é onde sim aqui a sua cola não vai trabalhar legal, tá? Não só perante a cola, mas aqui, ó, a ardência, que é o nosso ponto principal hoje. Se a sua cliente está reclamando de ardência, você tem que entender que a absorção que você fez da cola talvez tenha parado no meio do caminho. Porque as moléculas do cianoacrolato, essa acidez do cianoacrolato, ele vem aos poucos, tá? Se abraçando. Ele vai aos poucos sendo absorvido pela queratina do fio natural da cliente. E se a sua umidade está muito alta, que é o que está acontecendo ultimamente em várias regiões do Brasil, tá? Tendo aquelas oscilações, é onde no meio do caminho o cianoacrolato, a sua cola,
ao invés dela ir polimerizando, sendo absorvida pela queratina, ela para. E quando ela para no meio do caminho, ela fica uma cola rígida, uma cola acrílica, uma cola seca, e onde ela não tem resistência. Eu não sei se vocês já fizeram alguns testes. Tenta adicionar fios de vocês em cílios de treino. E após você vem com a pinça, só dá aquela contorcida, vê se a cola quebra, se ela dá aquela trincada, sabe? Se ela tá trincando muito rápido, com grande facilidade, isso é muito comum nas manutenções, vocês vão entender o porquê. É porque sim, ela já tá perdendo toda a sua resistência. Ela não tem aquela qualidade, aquela durabilidade. Ela tá perdendo no meio do caminho. Porque o ciano equilátero é assim, tá? Quando ele recebe muita umidade, ele perde resistência total. A gente precisa de uma cola que, ao ela polimerizar, sim, ela fique firme, porém ela fique mais emborrachada, sabe? Siliconada, ela tem que estar seca, ela não pode formar mais stickers, porém ela tem que estar maleável, para que sim, quando os cílios da sua cliente for abrir, fechar, ela vir mexer, coçar, é onde sim ela não vai trincar. Tá bom? Por qualquer movimento ela não trinca. A gente precisa ter essa superfície mais maleável, resistente a impactos. Por isso que quando a sua cliente chega na manutenção, por exemplo, você vai realizar uma remoção mecânica, você segura o fio ali nas pinças, podemos dizer, né? Nós temos duas formas de fazer uma remoção mecânica rápido, né? É o descascar, então você segura numa ponta da extensão na outra e você abre, você vai abrir, vai descascar esse fio, ele vai se soltar com grande facilidade, tá? Porque a sua cola, durante a semana da manutenção, já tá dando os dias de resistência dela. Se vocês virarem o frasco de vocês, olha, a Rosângela falou que utiliza a Oni e Pro C da Cherry. Se a gente analisar atrás desse frasco, vai ter exatamente a quantidade de semanas de durabilidade desse ciano equilátero, de qualidade que ele entrega. Se eu não estou errado, o da Cherry são 7 semanas, 6 a 7 semanas, tá bom? Então eu sei que nesse período, chegando próximo a ele, a minha cola já não tá mais tão maleável, ela vai ficando mais rígida, o que me facilita na remoção mecânica. Porém, a minha qualidade de procedimento também, se não for bem trabalhada, vai se perdendo com o passar das semanas. Então, nesse caso aqui, quando eu venho com a remoção mecânica, a minha cola, ao invés de ficar bem firme na queratina, agarrando e segurando o fio natural da cliente, ela vai se abrindo, porque ela está totalmente seca, tá bom? Então, qualquer impacto que a gente traz, tração que a gente traz, a gente quebra essa resistência, a gente trinca a cola. É a mesma coisa de eu vir aqui na remoção mecânica e segurar no fio natural da minha cliente, tá bom? E vir com a outra pinça para levantar as extensões de cílios. Olha como que esse levantar é muito rápido e ele faz com que a minha extensão saia normalmente, tá? Com simples passos, e ela não agarra, ela não abraça, ela não tem aquela resistência na manutenção, porque ela já estava prestes para se liberar. O meu próprio material é descartável a certo período, ele vai perdendo essa resistência. Eu preciso entender, se eu adquirir um frasco de cola hoje, por exemplo, o que acontece? Eu tenho que saber que tal semana ele já vai estar perdendo a resistência. Ana, então quer dizer que para os meus cílios durar mais de 40 dias, eu tenho que adquirir uma cola que tenha 8, 9, 10 semanas de durabilidade? Não, tá? Eu tenho alunas que trabalham com Elite, e sem querer falar mal da Elite, tá? Mas eu tive muito problema sério com a Elite. Então, tem alunas que trabalham com esse adesivo e tem durabilidade de mais de 40 dias sem o capping. Então, o que acontece? Aqui não é só o produto, ele é muito importante, podem ter certeza, tá? Cerca de 20% é o produto que manda. Porém, é a forma de você bem o aplicar no procedimento. Então, como eu tô falando aqui, se a minha umidade de temperatura está desregulada, desequilibrada, eu vou antes, meio que precocemente, causar uma quebra de resistência do meu adesivo. Porque se eu estou utilizando o adesivo e daqui 7 semanas é para ele ficar muito rígido, né? Onde eu consigo trincar ele ali nos cílios da cliente, ele está perdendo a resistência, ele está seco. Se no dia do procedimento a minha umidade está desequilibrada, eu não consegui alcalinizar o fio, eu não estou conseguindo fazer ele ser sugado pela queratina, eu perco todos os fios. Tá? Eu vou perder a minha durabilidade, porque quando ele chega no fio natural da cliente, ele não consegue ser sugado, tá bom? E isso implica muito na ardência que a sua cliente vai sentir. Se a sua cliente fala para você,
Rosângela, Leste, vamos ver outros que estão aqui, a Cândida, nós estamos com quem mais aqui comigo hoje? A Vicente, a Jéssica, a Patrícia, a Iverly. Gente, o que acontece? A sua cliente chega para você e fala, fulana, os meus olhos estão ardendo, eu tô lavando eles, eu vou ali, molho, eles começam a arder. O que tá acontecendo? A sua cola que é ruim, tô tendo alergia, tenho que tirar os cílios. Gente, acalma. Vamos voltar para a parte teórica. Se eu sei que o meu adesivo ele precisa de umidade e temperatura para conseguir, tá bom, polimerizar, o meu polimerizar não é secar, é diferente. Hoje nós temos adesivos que secam em meio segundo. Isso quer dizer que eles agarram no fio natural da cliente e em meio segundo eles não vão se soltar mais, tá bom? Em meio segundo, todo o cianaclátero da sua superfície já está seca e não forma stickers, tá bom? Eu tenho que me atentar muito a isso. Agora, polimerização, para que você tenha noção, extensionista, uma polimerização natural de um cianaclátero leva em média 12, 24 ou 72 horas. Varia muito da cadeia de cianaclátero que tem dentro do seu frasco. Então, a gente tem esse período. Se você não está usando Nanomister ou não está usando finalizador líquido, tá bom? Então, você tem que respeitar esse período de até 72 horas sem a sua cliente molhar os cílios. Porque essa umidade acelera a polimerização dele. Ana, mas eu quero acelerar a polimerização. Mas você não quer sofrer um choque de umidade, né? O choque de umidade que eu falo é a nossa cola ela precisa ficar o máximo possível maleável, tá bom? Se você vier com água, por exemplo, bruma ali nos fios, ou a sua cliente molhar os cílios na casa dela de forma incorreta, gente, o que acontece? Ele, ao invés de vir se abraçando, as suas moléculas de cianaclátero, os seus estabilizadores, a sua cor preta, ao invés de virem se abraçando, eles param no meio do caminho, ficam rígidos, ficam firmes, ficam duros e não conseguem resistir. Eles quebram, eles trincam, tá? Então a gente precisa entender isso aqui sobre o cianaclátero, por conta da umidade. Não só umidade, mas temperatura também. Então se a sua temperatura tá mais alterada, ele acelera essa secagem da cola, fazendo a cola te enganar, posso me dizer. A cola vai mostrar a você que tá sem stickers, que não tá soltando, que tá tudo bem, tá? Só que poucos dias depois sua cliente reclama da ardência, reclama que o cílio está caindo. Aqui eu tenho que me atentar muito a esses pontos. Equilíbrio de umidade e temperatura. Um adesivo que se trabalhe muito bem nesses dados, ok? Voltando um pouquinho, é o momento em que a cliente liga, manda mensagem, fala, Ana, meu cílio está ardendo. Eu fui lavar ali, ele está ardendo. O que está acontecendo? A gente tem que analisar dois pontos. Primeiro, profissional. Como que foi a sua técnica? Como que foi seu procedimento? Você finalizou com finalizador líquido? Como que é a alcalinidade desse finalizador líquido? Varia muito isso também. Você finalizou com uma bruma? Quais são as composições dentro dessa bruma? Como que estava a sua umidade e temperatura? Por que eu falo isso? Se, por exemplo, o seu finalizador, tá? Ele tem uma potência de alcalinização mínima, baixa, uma potência de alcalinização baixa. Porém, a sua temperatura está alterada, tá? É o que está acontecendo. Alguma das minhas alunas está chegando a 32 graus. 35, 38 já aconteceu, tá bom? Então, é um pouquinho mais quente. 38 fora do espaço, né? Graças a ela tem um ar-condicionado para conseguir estar auxiliando ela a atender. Mas nesse momento, quando a sua temperatura está muito alta, tá? A sua umidade mediana, às vezes tem umidade que fica mais alterada assim no calor, isso é normal. Se tá mais quente, tá mais úmido, tá? Então, o que acontece? Aqui você precisa entender, a sua cola precisa ser polimerizada corretamente o mais rápido possível. Porque senão, nesse momento, você não utiliza nenhum finalizador, não utiliza nenhuma bruma, ou os utiliza, porém a alcalinização, a polimerização deles é bem baixinha. Aí quando a sua cliente sai do seu espaço, ela dá de cara com 32 graus, ela dá de cara com 35 graus, uma umidade de 60%. É onde o cianaclátero dela, que demora um período para polimerizar, ele começa a reagir sobre o clima. Se ele já está polimerizado, presta atenção.
Se ele já secou, isso é normal acontecer. A sua cliente sai para fora e ele começa a amolecer. A sua cola fica toda molenga. A sua cola vai começar a voltar para o seu estado mais maleável. Eu não vou falar líquida, mas mais maleável. É onde o que acontece muito, as extensionistas dispensam a cliente sem nenhum stickers. Ela revisou tudo o procedimento, está com a qualidade excelente. Porém, a cliente vem para manutenção, tem um monte de stickers formado. Parece até tufo. E o porquê que aconteceu isso? É o caso da despolimerização. A umidade e temperatura externa, esses agentes externos, agrediram na sua extensão de cílios. Eles fizeram a sua cola voltar ao seu estado inicial. E é onde, quando a cola volta ao seu estado inicial, a sua cliente não vai saber, né, se ela despolimerizou ou não. Então é onde sim ela vai prosseguir a rotina dela. Você falou, olha, daqui 2 horas, daqui 24 horas você pode molhar os cílios. E é onde ela prossegue, tá, com a rotina. Porém, quando ela molha os cílios, a cola está despolimerizada já nesse momento. E o que acontece com a nossa cola quando tem contato com água? Ela polimeriza novamente. Ela começa a ter reações químicas. Ela libera formaldeído, tá? Em grande quantidade, sempre vai ter. Para a cola sair do estado líquido para o estado sólido, tem a produção de formaldeído. Esse formaldeído, esse fumo, esse gás, que também é ácido, irrita, arde e deixa avermelhado os olhos da cliente. Então, nesse momento aqui, eu tenho que entender se a sua cliente saiu do seu espaço, você finalizou muito bem os fios, porém, agentes externos, umidade ou temperatura acabam agredindo, você, profissional, primeiro tem que se preparar para reagir sobre isso, sendo com finalizadores mais alcalinos, de preferência finalizador líquido, tá? Não é bruma, não é acelerador de secagem, eu prefiro finalizador líquido, pelo menos aqui pra mim, Rondônia, se dá muito bem, tá? Nós estamos em média agora, né? Hoje choveu a noite toda e hoje parou entre 1 e 7 da manhã. Então eu sei que a minha umidade hoje, ainda mais a gente tem bastante árvore, vocês escutam bastante passarinho, é onde que eu sei que a minha umidade está chegando a 75 para 80%. Tá considerada já alta, tá? E eu sei que se continuar com esse tempo mais chuvoso e chover na parte da tarde, ela chega a 90. Perigoso estourar 95, tá bom? Então eu sei que a minha umidade está muito alta. Temperatura não, que agora, graças a Deus, a gente tem um ar-condicionado, consegui adquirir aqui pro espaço, então a gente consegue estar equilibrando a temperatura. Mas a umidade, ela oscila muito, mesmo com o ar-condicionado, ela aumenta. Então eu sei que essa agressão externa que eu posso, a minha cliente pode acabar sofrendo perante a umidade, eu tenho que compensar aqui, ó, na maca. Então, se eu sei que tá muito alto, a minha cliente sempre acontece, às vezes, de reclamar. Ó, a Rosângela falou que a dela tá 84. Se a sua umidade está 84, e é comum essas clientes aí reclamarem sobre ardência, sobre algum incômodo após sair o seu espaço, quando vai molhar, se atenta em trazer finalizadores que contêm uma potência de alcalinização maior, tá bom? Por que eu falo isso? Hoje, a gente tem muitas marcas de produtos da extensão de cílios. Muita mesmo, tá? Muitas marcas, linhas, produtos surgindo a cada momento. Esse dia surgiu ali uma linha nova na Cherry com vitamina C, eu acho, né? Eu nem verifiquei muito a composição, mas muita coisa mesmo. E o que acontece? Aqui eles prezam muito a saúde ocular, tá? A gente precisa entender muito isso. Porém, há linhas que elas são direcionadas para uma área profissional, porém com uma leveza na sua composição, tá bom? O que eu vou falar aqui, por exemplo, a Cherry, finalizador da Cherry, é muito bom, tá? Muito bom mesmo para quem tem uma umidade mais mediana, uma temperatura mais mediana, você consegue finalizar ali o procedimento. Agora, se a sua umidade está oscilando, está muito alta ou baixa demais, você precisa entender que o seu finalizador tem que ter uma alcalinidade mais alterada. Se você vier com o finalizador Cherry de alcalinizantes de 7,5, que é mais ou menos a média, tá, do pH dele, é onde sim ele não consegue garantir a qualidade que eu preciso quando a minha cliente sair da minha sala para fora, tá? Quando ela chegar e dar de cara com 33 graus, 35 graus, tá bom? Ele não consegue. O pH dele é muito baixo.
ele tem uma polimerização que vem aos poucos. Então, sua cliente sai do espaço, o cianoacrylátero está aos poucos se aproximando. Porém, quando ele dá de cara com 33 graus, ele para no meio do caminho. Tá vendo que ele não polimerizou 100%? Aí é onde, quando a sua cliente chega lá na casa dela e vai molhar os cílios. Após 5, 6, 12 horas, ela vai molhar os cílios. Aí é onde esse cianoacrylátero retorna a polimerizar e ele libera formaldeído. Tá bom? Olha o que está acontecendo. A gente precisa entender isso por conta da ardência, tá? Agora, se sua cliente não reclama de ardência, sua umidade de temperatura está dentro do que é indicado, não só pela cola, mas com o uso do finalizador, tá tudo bem. Agora, se estão reclamando, aumenta a alcalinidade desse produto, tá bom? Principalmente com finalizadores líquidos. Ana, outra coisa que pode estar acontecendo é a despolimerização. Eu falei só por agentes externos de umidade e temperatura. Mas, por exemplo, a sua cliente vai pegar uma sauna. As meninas acham que não, mas sauna é água quente. É um local bem quente e úmido. Então, sim, se o seu cianoacrylátero polimerizou corretamente, aqui ele despolimeriza. Se você está utilizando produtos de extrema qualidade, quando a sua cliente entra em contato ali com uma alta umidade e ainda assim quente, ele despolimeriza, tá bom? Ele vai começar a se tornar mais maleável. É onde a sua cliente, ao sair do espaço, é importantíssimo que ela jogue água mineral por cima para conseguir retirar qualquer excesso de cloro que se tenha, tá, dessa umidade. E se ela já começar a sentir ardência ao ela fazer esse movimento de molhar com água mineral, você já sabe que a cola despolimerizou. A qualidade dela não é a mesma coisa, a resistência dela não é a mesma coisa, tá bom? Então a gente tem que entender que sua cliente está reclamando de ardência, é um caso de despolimerização. Você deve muito bem tratar e saber resolver, tá? O que eu faço aqui no espaço? Primeiro, a cliente chega com despolimerização. Eu reconheço tanto no físico, tá? Então, por exemplo, eu verifico um monte de stickers, tá? Dá bastante stickers. Eles ficam bem engrumados. Às vezes até manchas brancas por cima, tá bom? Que é o famoso nevado, tá? Então, eu já sei que tá uma despolimerização. Aí eu pergunto a situação da cliente. Olha, mas você tá sentindo arder? Tá incomodando? Quando você molha, qual que é o sintoma? Se ela me der dados, como por exemplo, Ana, tá ardendo, eu molhar, ele começa a arder, meu olho fica vermelho, eu seco, mas não para, eu sei que está despolimerizado o meu adesivo. Eu posso tentar o alcalinizar novamente, tá? Dependendo, se a minha cliente fez há 2 dias, eu posso estar tentando fazer essa alcalinização. Eu venho com o finalizador novamente, aplico sobre a base dos fios, para conseguir polimerizar esse cianoacrylátero mais rápido. Mas, se ao perceber que a estrutura da minha extensão de cílios está destruída, a estrutura que eu falo é a acoplagem, se os fios já estão mal direcionados, se os stickers que estão formados são grandes mesmo, toda a base bem colada, ou não, se for só encostadinho entre a lateral e quando você vem com a pinça fazer esse movimento ele se libera com facilidade, você pode permanecer o procedimento. Agora, sentiu que eles estão bem agarrados, tá bom? Que ao você tentar fazer a remoção mecânica, começa a desmanchar, aquele fio já sair do seu ponto de acoplagem, ele começa a se soltar com grande facilidade. É remoção da extensão e nova aplicação. Infelizmente, porque nesse momento o seu adesivo cianoacrylátero perde a sua qualidade de matéria, ele perde a resistência. Quando você vem com uma cola, ela está sólida e maleável, tudo bem. Quando ela despolimeriza, ela começa a ficar maleável. Só que ela recebe umidade e temperatura incorreta, tá bom? Então, ela não vai conseguir voltar ao seu estado sólido novamente com a mesma qualidade de quando nova. Ela vai sim secar, ela vai polimerizar, mas não consegue resistir mais do que 3 semanas. Ela quebra, ela trinca. Então a gente precisa entender isso também, tá? A despolimerização pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Só que a gente tem que saber reagir sobre ela. Se a cliente chegar falando que é só alguma ardência ou outra, eu verifiquei que não tem stickers, não há aquela vermelhidão nos olhos, os fios estão bem acoplados, não estão distante da raiz, eu posso só vir com o finalizador líquido,
tá bom? Porque eu tenho certeza que ele vai devolver a alcalinidade ali para a cola para ela polimerizar, tá? Se a cliente daqui 2 dias falar, Ana, não tá ardendo, já tá tudo bem, então eu sei que eu já consegui polimerizar o meu adesivo, ele não conseguiu sofrer aquela despolimerização que vai estragar a resistência dele. Agora, se a cliente falar, Ana, tá ardendo muito, tá? Eu tô sentindo pinicar, ela chega no seu espaço, tem stickers, bom dia, Jéssica, tem stickers, tem aquela formação de tufos, e ela tá reclamando de ardência, você tem que sim fazer a remoção. Esses cílios não vai durar. Não tem milagre que você consiga fazer para garantir a durabilidade. Porque é onde a despolimerização já reagiu com toda a base cianoacrylátero. Não dura de jeito nenhum, tá? A Thaís Lina falou assim, ó. Qual finalizador você indica? Varia muito umidade e temperatura. Varia muito. Não é só chegar e falar, olha, marca tal. Por exemplo, se a sua umidade é baixa, de 30 a 40, por exemplo, 30 a 45, é uma umidade baixa. Tem alunas que chegam de 25 de umidade, no máximo 45. Além disso, nós temos a ajuda de umidificadores, então tem que considerar isso também. Aqui vale você vir com uma bruma finalizadora no Nano Mister, tá bom? Sempre averigua o que tem na composição. Se tem, por exemplo, extrato de vegetais, se tem produtos de hidratação ou ácido na composição, essa bruma não vai te servir, tá? Ela tem que ter ali a presença de álcool, por exemplo. O álcool consegue fazer essa alcalinização. E água deionizada, por exemplo, também, tá? Elas conseguem alcalinizar e polimerizar o seu adesivo. Então, sim, é onde as brumas funcionam bem para quem tem umidade baixa, tá? Ana, mas eu não confio na bruma. Eu também, tá? Gosto de indicar para quem já trabalha e tem bons resultados. Se você, por exemplo, entrar no método e falar, Ana, eu nunca usei bruma, então eu falo, não continuo usando. Venha com finalizador líquido, porque eu tenho certeza que o finalizador líquido tem a quantidade de alcalinização correta quando eu aplicar no microbrush e trazer no fio natural da minha cliente. Tá bom? Então, sim, eu prefiro finalizadores líquidos. Para umidade baixa, umidade mediana, eu consigo vir com finalizadores líquidos que contêm um pH de 7,5 a 8 no máximo, tá bom? Eles já fazem esse papel de polimerização. O pH do produto você consegue ver sempre na composição, no que o vendedor está te fornecendo, tá? De informação. Por exemplo, o Cherry, ele é muito bom para isso. O Cherry tem um pH de 7,5. Tá? Ele alcaliniza o seu adesivo. Nós temos alguns da linha da Messi, né? O Messi Instantane. Ele tem um tempo de secagem ali de 5 minutos. Depois de 5 minutos, sua cliente pode estar molhando normal. Então, eu sei que a alcalinização dele também se dá até para a umidade alta, tá? Porém, eu tenho que analisar o pH. Eu não me lembro muito bem o pH da linha da Messi. Mas se ele tem um pH alterado de mais que 8, 8,5, 9, se você tá com alta umidade e alta temperatura, eu indico, tá bom? Por exemplo, ó, o que eu uso, deixa eu pegar aqui, já utilizo há um bom tempinho, eu gosto bastante, tá? E é porque eu sei que aqui, se não for esse aqui, ó, Aisha Lashes Speed Fix, se não for esse daqui, não dá pra mim, infelizmente não, tá? Porque a minha umidade é muito alta mesmo. E quando passa por oscilações, ela desce, ela vem para 30%, tá? Então eu sei que eu preciso ter um finalizador desse daqui. Quando a minha umidade está altíssima, é o que está acontecendo agora em Rondônia, está chovendo muito mesmo, tá? Eu preciso vir com esse finalizador que contém um pH mais alcalino. Ele tem um pH de 8,5 a 9, é um pouquinho mais alterado sim, tá? Então a gente utiliza em menor quantidade, somente ali na haste onde está a cola, para não prejudicar o fio natural da cliente, ok? Então sim, a gente precisa analisar 2 pontos. Como que é a sua umidade? É baixa, é média ou é alta? Eu prefiro o finalizador líquido, independe de qualquer uma delas, mas se você gosta de bruma, então é no período que a sua umidade está mais baixa. Tá bom? Você pode vir com bruma no Nano Mister, ok? Umidade alta é finalizador com pH mais altinho, sim, tá? Nesse momento, a gente já
polimeriza, eu faço todas as moléculas da minha cola se agarrarem, secarem certinho, para que eu consiga garantir um procedimento que não vá sofrer essa despolimerização ao ela sair do meu espaço, tá? Que não vá sofrer agressões externas com a umidade e a temperatura que está elevada, tá bom? Agora, se nesse caso eu não fazer essa finalização, qualquer sereno, água, umidade ou calor interfere na durabilidade da extensão de cílios, pode ter certeza. Teremos agressões ali por conta desses agentes na despolimerização, tá bom? É onde eu perco total resistência do meu frasco. Mesmo sendo o melhor adesivo hoje da extensão de cílios, se ele sofrer despolimerização, 15 dias é o máximo que ele vai resistir no fio natural da sua cliente, tá bom? Olha, vamos fazer assim. Como vocês já sabem, se a sua cliente está reclamando de ardência ao molhar, alcalinizar de novo os fios. Se perceber que o estado físico dele de procedimento já está destruído, sendo sua acoplagem, distanciamento da raiz, alinhamento, direcionamento dos fios, formação de stickers, vocês sabem que a remoção e nova aplicação não tem onde correr, né? Olha, eu vou deixar aqui, eu vou voltar um pouquinho, que eu vi que tem um textinho mais comprido da Rosângela ali, eu quero ler, tá bom? E para quem tem dúvida, pode trazer aqui nessa setinha de sinalzinho de pergunta. Aqui embaixo, ó, minha unha tá meio sem esmalte, mas não liguem não, ó. Aqui embaixo vocês podem estar mandando, que eu vou estar respondendo, ok? Nós temos uma enfermeira aqui com a gente, bom dia. A Giovana tá com a gente, a Juliana, a Amanda querida, minha aluna tá aqui, seja bem-vinda. A Vivi tá aqui com a gente. Olha, a Rosângela falou assim, ó. O que precisa entender também que nossos cílios naturais caem. Então, eles vão chegar a 40 dias somente aqueles que não caíram. Olha, o ciclo dos fios. Sim, a gente precisa entender muito sobre os ciclos dos fios naturais, mas sim, você consegue alcançar a durabilidade de mais de 40 dias sem manutenção, um procedimento lindo, tá? Porque o que acontece? 40 dias, você não faz a troca 100% dos cílios. Pode ter certeza disso, tá? Tem muitos fios crescendo, há fios caindo, porém, 40 dias não troca 100%. Para você ter noção, o fio chega numa fase, a fase adulta dele, ele fica 150 dias na fase adulta parado. Ele não cresce, ele não diminui, ele não afina. Ele tá adulto. Nessa fase de 150 dias, ele em pezinho, saudável, com extensão de cílios, após esse período ele cai. Gente, 150 dias, ó, dá 30, 60, 90, é mais de 3 meses. Mais de 3 meses os cílios ali intactos. Então, a gente consegue estar trabalhando com o procedimento da extensão de cílios com o mesmo fio por mais de 3 meses, tá bom? Cerca de 4 a 4 meses e meio. Você vai estar acoplando extensão de cílios no mesmo fio, tá bom? A extensão, para você ter noção, você só consegue ter durabilidade de mais de 40 dias, é o que eu falo para as alunas, quando a sua cliente chega para você com os cílios ali com mais de 40 dias, porém, toda vez que caíam cílios, era com o fio natural dela agarrado. Se ter o bulbo capilar da cliente, se ter o fio natural da cliente junto com os cílios, tá bom? E ela chegou para você com mais de 40 dias, tá ok. Porque significa que a extensão não tá caindo o fio natural diretamente do bulbo capilar, tá bom? Se a extensão tá caindo, pode ter certeza que os cílios tá ali, ó, firme e forte no bulbo capilar. Somente a extensão. Então, houve uma quebra de resistência, houve algum probleminha de acoplagem, tá bom? De despolimerização, a gente precisa analisar muito. Ou até mesmo, eu vou falar uma coisa simples. Antibiótico. Hoje, grande porcentagem tomam antibióticos, anti-inflamatórios. Vocês precisam entender isso. Isso reage muito sobre a extensão de cílios. Por exemplo, se eu tô aqui com a garganta inflamada, já vai fazer um tempo, eu preciso estar tomando antibióticos, tá bom? Anti-inflamatório, porém não tá resolvendo, tá ficando ruim, eu venho com antibiótico. Gente, isso é normal, tá? Agora que tá vindo ali umas ondas de gripe novamente, isso é normal. O que acontece? O antibiótico, ele aumenta. Primeiro, ele desequilibra o hormônio, né? Então, eu já tenho uma pele mais oleosa, eu já tô mais nervosa, eu não consigo tomar tanta água, já fica tudo desregulado. Agora, vindo pro fio, pra queratina, é onde ela fica mais oleosa.
tá? A sua queratina vai começar a produzir grande quantidade de células seborreias. Além disso, cai, tá? O bulbo capilar fica muito mais frágil, tá bom? Prejudica o nosso bulbo capilar, as sobrancelhas, cabelo, cílios também cai. Então, se a sua cliente chega para você e ela tá relatando que as extensões estão caindo muito rápido, você tem que analisar o organismo dela também. Se eu tô averiguando que tá caindo sim a extensão de cílios, porém com o fio natural dela, a culpa não é minha que os cílios não estão durando. É a minha obrigação de informar ela. Olha, como que tá a sua saúde? Houve algum desequilíbrio hormonal? Você está em tratamento? Tireoide? Câncer? Me informa fazendo favor, porque olha, aqui o que eu estou encontrando não é a extensão que está tendo má durabilidade, ela está muito bem agarrada e resistente no seu fio natural. Porém, o bulbo capilar está soltando, está caindo diretamente da raiz. Gente, isso é tão normal acontecer. A minha mãe, ela trabalha com Mega Hair. Tem clientes que chegam aqui que não dá para aplicar Mega Hair, porque o cabelo cai diretamente do bulbo capilar. Eu tenho alunas que fazem tranças, tá? A Gisele, ela faz tranças, também trabalha com tranças. Tem clientes dela que tá fazendo ali tratamentos, quimioterapia, se eu não tô errada, que o cabelo cai, você segura, ele sai da raiz. Como que você faz um procedimento dessa forma? A gente tem que prezar e temos a obrigação de analisar, acompanhar e informar a cliente sobre qualquer problema que ela tenha do organismo e ocular, tá bom? Então, sim, gente, é importantíssimo. Agora, se alcança a durabilidade de mais de 40 dias, pode ter certeza. E sem capping, tá bom? Sem capping você consegue a durabilidade. Mas, como eu estava falando, é importante levar em consideração a saúde ocular da cliente. Então, sempre preze a saúde ocular. Cliente reclamou que os olhos estão ardendo, volte nessa aula e assiste novamente. De preferência completa, tá? Não pula nenhuma etapa, gente. Eu tô vindo aqui porque, assim, a gente tem esse compromisso de vocês, às 10h59 da manhã, toda segunda e quinta-feira. Hoje é segunda-feira, eu tô aqui. Quinta eu retorno novamente, sempre tô no direct tirando dúvidas, tá bom? E diariamente no Instagram. Porém, eu tenho uma novidade que eu vou falar para vocês hoje nos stories. Para quem não está em grupos VIPs aqui dos cílios que duram mais de 40 dias, se atentem que hoje no stories eu vou trazer uma novidade exclusiva. Uma novidade que eu fiquei muito feliz de conseguir estar trazendo para vocês, muito mesmo, tá? Onde a gente vai conseguir abranger aqui todo a nossa forma de mostrar, de apresentar e de tirar dúvidas, resolver problemas de vocês para o Brasil inteiro, tá bom? Então, se atentem hoje no Stories que vocês terão surpresa e conseguirão acompanhar já os primeiros episódios, tá bom? Então, ó, beijão. Como não ficou nenhuma dúvida que as meninas não relataram, eu vou encerrar a nossa aula, mas quinta-feira eu tô aqui de novo às 10h59. A Thaís falou que é amor, obrigada, Thaís, pela sua presença. Jéssica também, beijão, Jéssica, precisando é só me chamar, tá bom? Faço o possível, dou uma correria aqui, mas eu respondo vocês, tá bom? Beijão, tchau, tchau, até quinta. E olha, ficam ligadinhas no Stories, não saem do Stories hoje, tá bem?